Lari, nessa, né, a gente está vendo essas quedas, enfim, falei um pouquinho aqui, mas qual a sua perspectiva aí? Será que a tendência de alta que a gente viu no Ibovespa principalmente, né, de março a julho, ela se esgotou? Como é que você está vendo o Ibovespa nesse curto prazo mesmo, né, que a gente anda meio decepcionado, vamos dizer assim? Legal. Assim, é importante falar, contar um pouco de história, né, na verdade, porque a gente vem, como você muito bem falou, de uma sequência de 4 meses de alta ininterrupta, tanto do Ibovespa quanto do índice Small Cap. E essa sequência de 4 meses, ela foi ajudada por um cenário, uma mudança de expectativa, né, muito positiva, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então, assim, nesses 4 meses, o que a gente teve? Redução da inflação aqui no Brasil, redução da inflação lá fora, a gente teve interrupção do processo de aperto monetário aqui no Brasil, início do afrouxamento monetário, né? E também lá fora, uma aposta na diminuição do ritmo ou na pausa, né? No fim do aperto monetário. E uma China que vai mais ou menos, né? Não estava chamando muita atenção, e aqui na nossa esfera institucional e política parecia que a coisa estava caminhando, né? Diminuindo o nível de incerteza. Agora, então, assim, muitas vezes o que mexe no preço, na maioria dos casos, né, no mercado de ações, o que mexe no preço é muito mais a expectativa do que vai acontecer do que o que acontece de fato. E é muito curioso, é muito curioso isso, e é interessante a gente manter essa memória, né, da expectativa do que os investidores esperam para o futuro. Agora, a expectativa ela mudou um pouco, né? Porque o que a gente está vendo? A desaceleração da China, né, está sendo um pouquinho maior do que o esperado, e aí já começa aquela coisa que, né, a China vai entrar em crise, a China vai entrar em recessão, as manchetes, aquela coisa horrorosa, né? Terceira empresa e terceira gigante chinesa quebrar. Aí lá nos Estados Unidos, a gente tem também uma economia um pouco mais forte do que esperado, o que por sua vez leva os investidores a acreditar que o Banco Central lá pode voltar a subir os juros, né? E aqui no Brasil, a gente tem também o reajuste da gasolina e do diesel, que coloca essa expectativa de que a inflação vai voltar a reacelerar, mas isso já era uma coisa que a gente aqui, pelo menos, já esperava, já sabia. Mas, ai meu Deus, a inflação vai voltar, o Banco Central vai ter que parar de cair os juros, né? Então tem esse fator, e também não ajuda esse impasse que a gente está vendo entre o Executivo e o Congresso, que deu uma emperrada aí na aprovação do arcabouço fiscal e no avanço da reforma tributária. Sinceramente, esse último fator eu acho que ele é o menos importante, tá? Eu acho que toda essa outra história aí, ela acaba influenciando muito mais. Então, assim, respondendo a pergunta, sim, esse movimento ele se esgotou por hora. Né? A gente não sabe se vai continuar caindo, a gente não sabe se vai voltar a subir, mas o fato é que os investidores voltaram a ficar com bastante medo, né? Medo da recessão global, medo da China entrar em recessão, de o Banco Central dos Estados Unidos ter que levar o juro lá para 7, né? Todos esses são cenários possíveis, mas assim, a gente vai vendo se desenhar, né, nas manchetes, na mídia, cada vez mais as pessoas falando de um cenário bem inóspito globalmente para investimentos. A sua perspectiva agora, então, realmente, essa tendência de março para julho, ela foi muito positiva, né? Fez subir muito rápido. Agora está dando aquela equilibrada, mas e realmente aí, na verdade, o cenário macro, igualmente você falou agora há pouco, acaba pesando um pouco mais, né? Você falou ali de China, principalmente porque a gente tem grandes empresas muito ligadas à China, né? Países emergentes estão sofrendo bastante. E a ata do Fed ontem também mostrando um pouquinho mais dura ali, acho que acaba, né, tirando um pouquinho esse apetite ao risco. E a gente sabe que esse apetite ao risco, ele vamos dizer assim, crucial.
vamos dizer, para a B3. Nesse sentido, como é que ficam, né, o B3SA3 mesmo, as ações da empresa? Como é que você está enxergando? Cair, né, a gente está vendo essa queda, será que abriu uma oportunidade ou não? Cria a sua perspectiva. Legal. A gente tem até uma recomendação de compra para B3, né? Com essa queda recente, acho que pode ser um momento interessante de montar a posição. E a gente tem essa recomendação de compra, né? Muito porque a gente acredita que o ano que vem ele não vai ser tão ruim quanto o esperado, né? O que está no preço da B3 é um 2022 de volume de negociação muito fraco, né? Um lucro muito fraco, um patamar de ineficiência muito grande, que a gente acha que não vai ser tão assim. A gente acha que aos poucos, né, os investidores vão voltar para a bolsa, tanto os institucionais, os multimercados, os investidores gringos, né? Aos poucos, justamente porque o nosso juro está caindo aqui, e esse é um processo que, assim, né, independe de governo, independe do que está acontecendo entre o Haddad e o Lira, o juro vai cair, né? Simplesmente porque a inflação ela está caminhando para a métrica, e essa é uma questão muito objetiva, né? Essa é uma questão que não, a gente precisa tirar um pouco essa parte das emoções, né? Então a gente acha que por causa do momento do ciclo econômico e do ciclo de juros, principalmente, a gente vai ter um 2024 um pouquinho melhor que o mercado espera. Então, por isso, a gente acha que B3 é um play aí para talvez o próximo um ano e meio, pode ser uma boa para a carteira. Pensando nessa projeção mesmo, né? Agora a gente pode ver essa queda agora, enfim, né? Tem um cenário um pouco mais nebuloso, mas a sua projeção, então, é de uma perspectiva mais positiva para o ano que vem, então. Exatamente, né? Tudo pode mudar, é claro, mas com as informações que a gente tem hoje, a perspectiva ela é bem interessante para o ano que vem. É isso. Tá. E se agora pensando, queria trazer o outro lado aqui. Se essa perspectiva positiva não se concretizar, qual que seria aí o principal risco para o investidor que entrar em B3 agora ou que tem as ações já? Olha, eu colocaria dois principais riscos. O primeiro é o crescimento econômico global azedar de fato, né? Então, por enquanto, os Estados Unidos está crescendo, a China está crescendo, a Europa mais ou menos, mas o cenário internacional ele é razoavelmente, né, ainda favorável para o investimento em mercados emergentes, né? A B3 ela tem uma base de investidores que ela é predominantemente gringa. Então, o primeiro risco é esse gringo entrar em pânico total e começar a tirar dinheiro de verdade de mercados emergentes. Esse é um risco. E um outro risco, eu acho, é a inflação voltar aqui no Brasil, porque isso levaria o Banco Central a interromper os cortes de Selic ou a ter que voltar a subir. A gente acha que é muito improvável que isso aconteça, que o cenário, que a perspectiva de desinflação, né, principalmente aí olhando para o horizonte de 2024, começo de 2025, ele é muito claro. Agora, eu colocaria esse como os dois principais riscos. Tá legal. E também a gente tem outro ponto aqui, né? A gente viu as ações aí de B3 distribuírem bons dividendos, juros sobre capital próprio, mas também temos algumas questões nebulosas quanto a isso também, né? Na verdade, tributação de dividendo e o fim de juros sobre capital próprio. O impacto seria muito grande para as ações? Nesse sentido, o investidor tem que ficar de olho nisso ou pensando numa estratégia diferente, de repente, de valorização da ação? O que você pode falar sobre esse assunto? Seria relevante, tá? Mas eu acredito que boa parte disso já está no preço de B3. E tudo depende da dosimetria, da forma que o fim do juro sobre capital próprio ou tributação de dividendos for feita, né? Porque você tem uma distância gigantesca entre o cenário pior possível, que é você
só tributar dividendo a 15%, por exemplo, e retirar o juro sobre capital próprio, né? Esse seria um cenário muito ruim, que teria um impacto não só para a B3, tá? Mas toda a empresa que paga muito provento para seus acionistas. Então, assim, Ambev, Itaú, né? E se você for pensar, é até uma coisa muito louca, porque, assim, quem mais gera caixa para o acionista é quem vai ser mais penalizado, né? Então, existe uma distância grande entre esse cenário e o cenário que você tira o juro sobre o capital próprio, tributa o dividendo, mas você gera uma contrapartida no imposto de renda corporativo, reduzindo ele, né? Porque esse primeiro cenário muito ruim, ele significaria um aumento de carga tributária brutal, brutal mesmo, sobre as empresas, né? Eu não sei se precisa de tanto, talvez um cenário mais intermediário que você reduz um pouco esse impacto. Então, assim, a gente simulou todos os cenários e até acho que para a gente medir esse impacto, a gente não deve medir somente lucro líquido. Eu acho que a gente deve olhar qual que vai ser a distribuição líquida de provento para os acionistas, né? Então, assim, incluindo o impacto no lucro e também incluindo o impacto no provento líquido para o acionista. Então, assim, a gente vai de alguma coisa entre 25% a menos de distribuição de lucro para os acionistas, líquido, né, que seria o pior cenário, e 12% a menos, que seria esse cenário intermediário. Né? Isso para o caso de B3, mas existem outras empresas do setor financeiro que a gente simulou. Por exemplo, o Bradesco, ele seria de longe o mais impactado aqui na nossa visão, né? Respectivamente, aqui ele iria entre 27% e 14% nas nossas simulações. Então assim, é claro que teria um impacto, aumento de imposto, aumento de tributação é ruim para a economia como um todo, né? É ruim para qualquer empresa, mas principalmente para as que pagam muito dividendo e não tem o que fazer. Paciência, né? Bola para frente, aí vai ser uma questão do investidor ele comparar, né? Qual é a alíquota de imposto de renda, sobre lucros e dividendos, e qual é a minha alíquota de ganho de capital, né? E aí, a partir daí, ele vai começar a privilegiar empresas que geram mais ganho de capital, mais proventos, ou indiferente, né? Que é o que tudo aponta que vai ser a mesma alíquota. Teria que haver realmente um remanejamento, vamos dizer, de estratégia mesmo, no caso, se isso acontecer, né? Realmente o investidor vai ter que olhar de perto cada uma, porque, que nem você falou, vai mexer com todo mundo, né? E aí, só para a gente finalizar, pesando todos esses pontos, né? A gente tem aqui uma oportunidade, tem alguns riscos. A sua recomendação, então, queria aqui para você finalizar o nosso bate-papo, reforçar a recomendação para B3SA3. A nossa recomendação é de compra, a gente tem um preço-alvo aí de R$19, o que é um upside de quase 40% em relação ao preço de tela, então tem uma certa margem de segurança, é um case que a gente gosta bastante para surfar esse afrouxamento monetário no Brasil, né? Como uma posição tática, pode ser bem interessante para a carteira.